Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Latir, onde a cachorrada vira uma conversa. Para quem não me conhece, eu sou a Thaísa, da Tataia do Cacão, escola para cães e tutores. E hoje a gente está aqui com a Fabi, uma cliente que virou, na realidade, uma amiga. Né? Começamos com uma história do Johnny, evoluímos para todos os outros cães da família dela e hoje aqui estamos para bater um papo muito solto, muito tranquilo, porque o nosso podcast é sobre isso. Falar sobre cães de uma maneira leve, tranquila e com responsabilidade também. Fabi, se apresente. Do que a gente vai falar vai sair diretamente da tua apresentação. Olá, eu sou a Fabi. Na verdade, eu era Fabiana, mas aí tem uns anos que eu me denominei Fabi, né? Fica mais leve. Simplesmente Fabi. Simplesmente Fabi. Só Fabi. E eu comecei há uns aninhos, pouco tempo, tem menos de 3 anos, na proteção, né? De peludos. Eu falo peludos, mas de cachorros e gatos. E a Tatá me conheceu antes disso, né? Viu? Acompanhou tudo, né, Tatá? Exatamente. As minhas maluquices não foram poucas. E a gente acho que vai falar disso aqui, né? Da coisa que a gente mais ama, dos peludos. A Tatá cuida de cães, mas a gente também gosta de gato, né? Exatamente. Se quiser, eu também falo de gato. O tema de hoje é resgate de animais. E trazendo a Fabi aqui hoje, não é uma ONG. A Fabi é solo. Me conta, Fabi, como começou essa carreira solo ou não solo nesse resgate de animais? Eu sou sozinha. Eu já tive uma parceira, mas vamos lá. Eu comecei sozinha. Eu sempre gostei muito de bicho, né? Você deve também, né? Ter essa linha. E sempre mantive minha vida entendendo que os meus bichinhos, estava ajudando eles, estava cuidando deles, estava tudo bem. E sempre fazendo alguma coisa, mas muito de longe, me sentindo até culpada às vezes por conta disso, de não fazer mais. Até que um dia um cachorrinho apareceu na minha porta, muito doentinho. O Buzz foi o meu primeiro resgatado. Lembro do Bush. Um vira-latão, típico mesmo, bem vira-lata. Lingudo, que lambia todo mundo. Mas naquele dia ele parecia que ele ia morrer, porque ele estava muito mal. Respiração muito ofegante, cheio de pulga, carrapato. E eu tava com um cachorrinho meu doente, o Luquinha. Você lembra do Luquinha? Lembro do Luquinha. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou botar esse cachorro doente em casa com o Luquinha com a imunidade muito, muito baixa? E aí o meu drama começou ali e eu vi na pele como é difícil querer ajudar, né? E as limitações que você precisa, talvez, avançar, não sei. Acho que... Você acha que você se sentiu abdicada dos seus propósitos de vida pessoal por conta de estar pegando os peludos na rua ou eles passaram a fazer parte? Não, acho que fez parte, mas naquele momento ali eu tive que pensar o que ia fazer. Acabou que deu tudo certo, resgatei o Buzz, ele vive feliz. Hoje mesmo eu vi stories da mãe dele que teve bebê e ela tem ele como filho, o Buzz, e tava lá, o Buzz de blusa do Fluminense e o bebê de blusa do Fluminense e ela também. Ou seja, história feliz, como algumas que eu pude participar. Mas respondendo a tua pergunta, a primeira, eu sou sozinha hoje, sou a Fabi, mas eu tive uma parceira, a Jenny, ela tinha um projeto na época e foi quando a gente começou o primeiro resgate. Ela falou assim, vamos dar uma olhadinha ali. Nunca chame uma protetora para dar uma olhadinha ali, porque a gente não consegue Sempre vai só querer. olhar. Pois é. Eu fui para ver qual era, foi em novembro de 2022. E aí, quando eu cheguei lá na Pavuna, você lembra da Pavuna? Lembro que eu te da levei lá? Pavuna. Eu levei todos os meus amigos para Pavuna, na verdade. E eram 47 cachorros e um desespero absurdo, né? Uma latição, fome, sinomose. Eu tenho 4 estrelinhas aqui, porque no início de resgate eu perdi 4 peludas para sinomose. Ela já estava em estado muito avançado, mas todos os outros cachorros a gente conseguiu salvar. Então, naquele momento era eu e Jane, foi assim até início de 2024. Depois eu segui sozinha. Mas assim, mesmo com uma parceira, eu sempre segui me aventurando e colocando os bichos na minha casa. E aí, respondendo tua pergunta, eu tive que lidar com isso na minha vida pessoal. Porque
As pessoas... Acaba que a sua família é obrigada a abraçar isso junto com você, né? Ainda bem que meus filhos gostam muito de bicho também. Mas, assim, a Josi, que me ajuda lá em casa, ela teve que gostar de cachorro. E assim vai, né? E eu mudei toda a minha vida, né? Tudo. Horários. Mas se você perguntar assim, eu hoje estou bem mais, menos protetora, né? Tô mais, assim, organizando também minha vida pessoal. Mas se você perguntar aquela loucura que eu vivi de ter, às vezes, estar na minha casa 15 cachorros, entendeu? Era louco, mas era muito bom. É muito bom. Porque eles são só amor, né? Tu sabe. Quando nós fomos lá na Pavuna pela primeira vez, a Pavuna tinha 47 cachorros. E eu lembro que tinha um cachorro que estava separado. E foi por esse motivo que eu fui lá, né? O Shake. O Shake, ele era um cão que tinha problemas de socialização com outros cães. E foi aí que eu entrei um pouco no contexto com a Fabi de ajudar a Sim. socializar esses cães que estavam vindo de resgate. Porque o que acontece muito, né, Fabi? As pessoas pegam um cachorro achando que é um cachorro de pilha, né? Que ele vai ficar ali sabendo fazer xixi, cocô no lugar certo, que vai socializar 100% com todo mundo. E não é assim que funciona. Por algumas vezes nós fomos juntas à casa de algumas famílias levar o cão e decidimos juntas também que aquele cão não era para aquela família. E o que a gente avaliava? A família como um todo, se tinha crianças, se tinham outros cães, se tinham pessoas idosas, qual era o fluxo de pessoas que tinham naquela casa e o ritmo do principal adotante. Porque muitas e muitas pessoas, na hora que chegam lá para adotar, não tem tempo, falam nitidamente pra gente que não vai ter tempo nem de passear. E ainda assim estão preenchendo a ficha de adoção. Então, me conta sobre a ficha de adoção, o porquê que ela existe e o quão importante é levar com seriedade a responsabilidade de adotar. Eu antes de seguir só a Fabi, também fui voluntária em outras ONGs mesmo, né? E aí eu ficava, às vezes, muito chateada com algumas coisas. Burocracia tem tudo quanto é lugar, não tem jeito. Tem que ter essa parte de formalização e tal. E eu só queria brincar com os cachorros, eu queria que eles fossem felizes. Mas, assim, realmente, a adoção, ela é responsável, né? E para você ter uma adoção responsável, Fabi, que acredito no encontro, eu acredito que só consigo seguir minha missão como protetora hoje por entender que eu vou tirar da rua, eu vou ajudar, eu vou ter um encontro ali também. É um encontro talvez temporário, tem uns que são mais longos. Eu ainda tenho 2 cachorros comigo que estão há anos comigo. A Branca tem 2 anos comigo, o bebezão tem 1 ano e pouco. Então, assim, e eu ainda espero muito que eles tenham a casinha deles, tenham o encontro deles. Mas, assim, o encontro começa comigo, porque eu resgato, cuido, eles vão ter uma forma de amor que eles nunca tiveram ali. As pessoas perguntam como você consegue abrir mão, mas é entender que a missão não é ficar para mim, porque senão eu viro uma acumuladora, e eu tirei de acumuladoras, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí também entender que esse encontro que é de amor, ele também é responsável. Então, é o que você falou. Por diversas vezes a gente teve que olhar uma para outra e isso aqui não dá. Porque você tem um cachorro que quer matar, como é que você vai adotar um outro, entendeu? Se você não controla, né? Lembra aquela situação? Exatamente. Ou como o caso da Branca, que é até o inverso. O caso da Branca, A Branca exatamente. foi uma fêmea achada com mais 10 filhotes no meio da rua, numa caixa, que a Fabi resgatou. E a Branca não socializa com nenhum outro cão. Né? Na rua, ela até começou a socializar. Comecei a fazer o trabalho com Valente, que é onde ela está hoje, na clínica da doutora Denise. Mas dentro de casa, no contexto familiar, a Branca não socializa. E aí você busca a responsabilidade de fazer a adoção como um cão solitário, vamos dizer assim, né? Sem outro cão na casa. Onde pudesse ter somente a família, mas que não fosse viver um cachorro isolado. Né? A gente não adota um cachorro para excluir ele da nossa vida, deixar ele de canto. Porque ele não socializa com outro cachorro. Não é assim que funciona. Eu não adoto. Eu não adoto. Exatamente. Então, é a tal da responsabilidade. É o que se passa pelos bastidores, que ninguém sabe. E aí esse encontro de amor, ele precisa ser
talvez acompanhado, além dessa questão de responsabilidade que a gente fala, e verificar se a condição financeira. E eu não falo condição financeira, ter maior posses, não. Eu falo você conseguir realmente fazer o básico, né? Que eles só precisam de muito pouco, que é uma boa ração. é, e assim, mas esse entendimento de que você está adotando um resgatado, que tem uma história que você não conhece muitas vezes, você não sabe o que passou, o que viveu, quais são os traumas, que você vai precisar lidar com aquilo, né? E tem uma adaptação, além de ser uma adaptação com a casa, com a família, é uma adaptação a uma nova realidade, né? E às vezes a gente não percebe as pessoas preparadas para isso. Eu tive, em alguns momentos, muitas surpresas e algumas decepções, óbvio. Ó, no decorrer desses 2 anos e meio, perto de 3 anos que eu sou protetora, foram 200. Quanto foi, amor? 16? Hã? 216? 215 ou 16 adoções, Olha que né? responsabilidade. Essa metade, mais da metade foram só a Fabi e a outra parte foi em conjunto, como eu te falei, com essa parceira. Então, assim, foi muita gente, né? Muita gente, muito peludo. E é muito bom. Todo dia eu acordo e vejo a mensagem de algum. Sempre tem a mensagem de algum. Mostrando, assim, o dia a dia, stories. É muito bom, entendeu? Eu participei de algumas dessas 200 que aconteceram, não somente com você diretamente lá, mas também das pessoas me chamando depois, Sim, eu né? sempre pedi ajuda pra Tatá. Ai, Tatá sofreu comigo. Porque a gente entende que um cachorro, quando ele é adotado, ele é uma página em branco, né, Fabi? A gente não sabe o que aconteceu e às vezes a gente tem um breve relato pela ótica do humano e não pela ótica do cão. O que dificulta criar qualquer tipo de diagnóstico, Sim. né? Então, tudo é uma página em branco. E lembrando que um peludo pode demorar aí entre 3 a 4 meses para realmente começar a se revelar quem ele é. Tanto para o bem quanto para o mal, mas entenda o bem e o mal do cão que precisa de ajuda, para os dois lados. O cachorro que, às vezes, é extremamente bonzinho, sofre até mesmo de ansiedade por separação. Sim. E a gente precisa lidar com isso e não simplesmente voltar para a adotante e falar assim, eu quero devolver porque quando eu saí ele destruiu o meu sofá. Eu tive poucas devoluções, mas foram devoluções que me marcaram. Algumas eu sempre tento entender o humano também, né? Apesar de eu considerar que o peludo é muito, muito mais amor e, assim, é muito melhor que nós, né? Eu entendo que nós humanos também temos algumas questões a tratar, né? Às vezes a gente se empolga. Eu tive a minha primeira devolução, que eu falo, eu super entendi. Abracei ela de coração, porque o pai dela, ela descobriu um câncer do pai, o pai morando em Minas Gerais, e ela não tinha um apoio ali para manter a cachorrinha, que era uma filhote muito levada, a Maia, lembra da Maia? Lembro da Maia. Ela era uma filhote muito levada, ela morava num apartamento pequenininho, e ela não tinha como levar a Maia para o momento familiar que ela estava tendo, ela não tinha ninguém para ajudar, e de coração partido, aos prantos, tanto ela quanto eu, a gente fez a retirada da Maia da casa dela depois de um mês. E assim, depois a Maia foi adotada, tá super feliz, mas assim, ela até hoje me pergunta da Maia, ela quer saber, entendeu? E eu fiquei até muito próxima dela, posso dizer até que é amiga, porque eu não a julguei, né? Eu tentei entendê-la, olhei para ela de verdade. Mas tem casos que a gente fica muito tiririca, né? Eu tive também situações que eu também fiquei muito chateada. Eu acho que há situações e situações, mas ainda assim, não sei se você compartilha da mesma ideia que eu acho que quando você toma a opção de adotar, ou até mesmo ir lá na rua resgatar diretamente aquele cão, ou comprar um cão, não Sim, importa a decisão, não importa como vem. Como é que veio, você assumiu a responsabilidade. E você não né? pode desistir. Você não pode desistir. Sem dúvida. Eu acho que há situações e situações, Sim. mas eu prefiro que a pessoa seja honesta comigo, jogue as cartas na mesa e eu ajude ela a tomar a melhor decisão. E se essa melhor decisão for a devolução do cão, tá tudo bem. Melhor do que colocar esse cachorro na rua de novo ou prender ele numa corrente no quintal. E é o que acontece com muito filhote, né? A Chloe mesmo, né? Um exemplo disso é minha. Eu adotei pra mim, que alguns ficaram na minha casa, né? Tem isso também. Eu sempre relutei em ficar, mas aí alguns são encontros meus, né? A Chloe, ela foi abandonada por uma filhote, uma cachorra branca, bonita. Tinha casa, mas por quê?
cansaram dela. Muitas pessoas pegam filhotes, adotam filhotes e desistem porque eles vão roer a casa, vão destruir, vão dar trabalho. E aí botam na rua. E às vezes deixam de adotar cachorros mais velhos por Pô, achar que, tá velho, não vai aprender nada. E engano, né? muito engano. Um engano enorme das pessoas, porque cachorros idosos também aprendem, mas também têm as mesmas necessidades de atenção. Sim, O que ele não sim. vai aguentar é o mesmo pique de energia do que o filhote, porque a idade dele já passou um pouco. A adoção para um cachorro filhote idoso, ela é a mesma para mim. Eu preciso observar muito bem se a pessoa realmente tem esses requisitos, né? De ter que lidar com as situações extremas, mas também que são, né? Que exigem mais um pouquinho de atenção, né? Do que um cachorro já jovem, 2, 3 anos, que já está um pouquinho, já começando a ficar maduro, né? Mas assim, eu lembro de uma situação de um idoso que ele ficou com essa idade de separação. Ela mudou a vida dela todinha para poder Atender as atender as necessidades. necessidades do idoso da pavuna, né? Já com uma dificuldade também de visão. Então, assim, eu tive muitos encontros lindos e que me fazem acreditar que eu posso sim ainda fazer diferença, porque as pessoas falam assim: ah, Fabi, cara, você enxuga gelo, porque quanto mais você resgata, agora que eu tô trabalhando com gato, você sabe, né? Em todo lugar, quem nunca viu um gato na rua? E você, ai, que bonitinho, mas você não faz muita coisa, né? E os gatos na rua acabam ficando à mercê de serem atropelados, de pegarem doenças que vão matá-los, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Isso de serem gato preto na rua, provavelmente ele está sofrendo o risco de várias outras coisas, inclusive, né? Exatamente. Preconceituosas. Então, assim, eu tenho muito, hoje, feito resgate de gato. A minha casa hoje tem, acho que 17 gatos, 18 gatos. E eu amo cachorros, mas assim, eu consigo hoje, sozinha, ajudar mais, provavelmente, gatos. Que eu tenho gato na minha casa em todos os lugares. Na lavanderia, no terraço, né? Telou tudo, né? Telei a minha casa inteira. Isso também é uma questão de adaptação que as pessoas não entendem, né? Eu moro em casa e eu telei minha casa inteira. Então, assim, hoje eu percebo que eu consigo colocar um gato no meu banheiro, na lavanderia, e sair colocando gato em qualquer lugar e eu consigo ajudar, né? Mas quando foi a época do pessoal do Sul, também, né? Eu quis muito ir para lá e não consegui. Me conta aí Aí sobre eu o trouxe que 5 foi o cachorros do Sul. Sul. O que foi o Sul? Maluquíssimo. Eu já fiz muita maluquice. Subir telhado, entrar em buraco, descer, entrar, brigar com vizinha lá na Pavuna, entrar em comunidade, entendeu? Ter que responder um questionário na hora que entra na comunidade, né? Ter o carro todo revistado. Foram umas maluquices. Sair correndo, roubar o bicho mesmo, sair correndo, botar gato dentro da bolsa, dentro da roupa. A gente já fez tudo um pouquinho. Mas o pessoal da Pavuna, os bichos da Pavuna, quando vieram, eu realmente fiquei assim. Porque os 3 primeiros, eles chegaram lá em casa, eu levei eles para casa. E aí, do nada, eu vi que eles cagaram o meu quintal inteiro de sangue. Eu falei, o que eu tô fazendo, né? E eu tava com outros cachorros, todos presos dentro de casa, gato, tava com a minha casa cheia. E aí eu consegui isolá-los e junto com a Denise, que me ajudou muito, sou muito grata a Denise, sou muito grata a todas as minhas amigas, você, e eu não ponho como falar aqui o nome de todos, porque eu estaria sendo injusto com alguém, mas meus amigos vestiam a camisa junto comigo, né? E foi meio complicado lidar com os cachorros doentes, mas eles venceram a sinomose. Foi loucura, porque os cachorros do Sul, na minha opinião, eles já estavam abandonados muito antes daquela Do desastre em si todo, acontecer. né? E eles vinham com muitos traumas. Mas foi uma corrente também, porque várias pessoas se uniram porque eles eram do Sul. E eu não trouxe cachorros do Sul porque era do Sul, porque na verdade tinha vários outros cachorros que eu pudesse ajudar. Mas é meio que o brasileiro tem essa questão de assim, vamos ajudar? O que eu posso ajudar? Eu queria muito ter ido, né? Vestido a camisa e ter ido para ajudar ali. Eu talvez ajudasse mais lá, né? Uhum. Mas eu não tive como. E aí eu trouxe o que eu pude trazer. Ajudei alguns outros a virem também. As dificuldades absurdas e mais ridículas possível, porque assim, num país como o Brasil, tão continental e que tem tanta gente com condição financeira,
a gente tinha que pagar uma fortuna para tirar um cachorro do sul. Tipo, 2.000, 3.000 reais para remover Por um um cachorro do sul. cachorro, pelo transporte aéreo, essas coisas todas? Não, de carro. De carro. Transporte aéreo não estava permitido. Eu consegui Até trazer por duas causa- cachorrinhas, as duas últimas, que eram mais idosas, porque o pessoal me ajudou do grade, entendeu? E eles vieram pela FAB. Esses custos eram referente a quê que estavam vindo do sul? Aquelas empresas que cobram de transporte. Ah, porque Né? não estavam vindo com pessoas Não, os voluntariadas que valores tinham subiram doaram. muito, os valores subiram muito. E outra coisa, não podia sair sem estar tudo vacinado, Isso que eu ia te perguntar agora. bem de saúde, quer dizer, é uma loucura. Quais são os primeiros passos que acontecem quando a gente vai lá e resgata? Fui lá, resgatei o Cachorro? gato, o cachorro, gato ou cachorro. Quais são os Sim. primeiros passos que a Fabi executa ou que quem tá aqui escutando e vendo a gente deveria estar Então, na executando minha também? opinião, Tata, todo mundo pode resgatar. Eu não sou diferente de você, de ninguém que está aqui, porque todos nós podemos ajudar um peludo de rua. De alguma forma, ou alimentando, ou os gatos principalmente castrando para evitar que isso se propague cada vez mais, colônias e colônias de gatos. Isso é uma forma de ajudar. Começa aí. Mas também, se você se dispõe, você tem como botar na sua casa, você tem um lugar para levar, a primeira coisa que você faz é desparasitar. Você resgata e desparasita, porque provavelmente gato vai estar com pulga, cachorro vai estar com pulga e carrapato. Né? Desparasitar. Vamos traduzir aqui para quem ainda não é Usar cachorreiro. um remédio para Pulgas e carrapato. carrapatos. Tem vários tipos. Vários tipos. Tem pipeta, tem comprimido, tem Eu a uso coleira, que é o comprimido. repelente. Eu uso comprimido porque ele em 30 minutos cai tudo, você dá um banho. Se você não conseguir dar banho na sua casa, você leva um pet shop, dá banho, né? E aí depois que você der banho, você vê como está o estado de saúde e leva no veterinário. Tem que levar no veterinário. Fabi não é veterinária, nem Tatá, eu nunca Exatamente. quis fazer isso. A gente só acaba vendo como é que funciona, mas a gente precisa da ajuda profissional. Levar no veterinário, fazer os principais exames. Em cachorro, um hemograma, no gato também. No cachorro, você faz um 4DX para verificar algumas doenças como filária, doença do carrapato. Na maioria dos meus gatados tinha doença do carrapato, né? Porque o cachorro tá com carrapato. E gato, você também faz FIV e FeLV, né? As pessoas se assustam muito e acham, eu não vou resgatar um gato porque ele vai me transmitir toxoplasmose, aí ele vai me transmitir doença, vai me transmitir sarna. A pipeta no gato, porque você usa a pipeta no gato para isso, para sarna, para fungo, né? Para você também se isentar dessas questões. Não deixe de ajudar por causa de uma sabe? De um desconhecido, né? Na realidade, Foi deixar de ajudar por falta de conhecimento. Olha só, Fabi, no primeiro cachorro, eu peguei, comprei, mandei trazer de motoboy um remédio de pulga e carrapato, spray, eu comprei todos. Falei, então é comprimido, pipeta, spray. E eu olhei assim pra ele e falei, meu Deus, por onde que eu começo? Botou tudo na tua frente, se sentiu num centro cirúrgico. Primeiro cão resgatado. Não, e cada suspiro dele eu achava que ele ia morrer. Entendeu? Então, assim, ele só precisava que eu fizesse alguma coisa por ele. E um olhar de bondade, de amor, que acaba fazendo com que a gente se movimente. Exatamente. Né? E um gato você resgata. Eu resgatei o Vitinho há 1 ano atrás. Ele ainda tá comigo, porque ele tava com esporotricose. E o Vitinho tava praticamente sem nariz. Né? A esporotricose tinha avançado muito na parte aqui dele, do focinho e das patas. O Vitinho ronronava e queria fazer carinho em mim. E eu pensando na dor que ele estava sentindo. Então, se um dia o ser humano conseguir ficar um pouquinho como os peludos, na minha opinião, a gente está feito. Porque ter muito mais difícil. Empatia, né? Eu acho que o grande acontecimento, o grande feito de esse excesso de abandono é muita falta de empatia mesmo, Sim. de amor ao próximo. Sim. E também falta de conhecimento, como você falou. Não deixe de adotar porque você acha que tá com carrapato, porque você acha que vai te passar doença, porque tudo isso é tratável. Sim. Cabe a gente buscar informação e, de fato, trazer essa responsabilidade pra gente resolver. A minha principal dica, se você vai botar um peludo na sua casa, isole inicialmente. Num banheirinho, numa lavanderia, numa área que você tenha, numa varanda, até que saiam os exames que você vai fazer no veterinário.
né? Para verificar se tá tudo ok. Principalmente se você tem outros peludos, né? Uhum. Em casa. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, peça ajuda de um adestrador, que você vai precisar, né? E não queira fazer tudo sozinho. Educador, né? O educador de cães e de gatos é essencial nesse Porque momento. também existe o adestrador de gatos. Eu sou adestradora de Existe. cães, mas existe adestrador de gatos Sim. também, que é de extrema importância. Exatamente. Fazer a socialização dentro de casa, a ambientalização, tem a parte do xixi e cocô também, tem todo o contexto de gato que funciona todo o igualmente contexto. para o contexto do cachorro, Sim. né? E dentro desse contexto ainda de saúde, a gente vai para uma área que ela fica polêmica em alguns momentos, a castração, né? Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, e eu queria entender dentro do universo de adotante como que é o racional para a gente estar fazendo ou não a castração. Eu vou te pedir a tua opinião e eu vou te dar a minha depois que você formatar a tua. Sim. E esse tema é bem coisa, você quer mesmo, né? Que a gente seja lixado agora. Então, eu sou muito light, você sabe. Eu sou muito tranquila, nunca. Não, é perda de tempo, na minha opinião, julgar. E muito menos condenar ninguém. Então, cada um faz como bem entende. Essa é a Fabi como pessoa. A Fabi, como protetora, percebe na sua missão a necessidade da castração. Então, sim, após todo esse procedimento inicial, passou pelo veterinário, tá com alguma doencinha, vamos cuidar, tá bem de saúde, vamos castrar, tá? Às vezes eu castrava até antes de vacinar, principalmente gato. A gata fica no cio, e ela fica num cio constante, né? E aí ela chora, ela geme, ela fica, sabe? Ela muda o comportamento dela. Então, eu sempre entendi como protetora a necessidade da castração, sim, tanto para a parte de saúde, né? Do meu resgate, conclusão do meu resgate, para que possa ter uma nova vida. A minha intenção nunca foi adotar, né? Promover um encontro de um bichinho sem estar castrado. Então, assim, só filhotes mesmo, né? Que a gente coloca, inclusive, no termo de adoção, o comprometimento do castração. adotante, da castração, da continuidade das vacinas, né? E de todos os cuidados. A gente sempre coloca isso. Assim, eu entendo todo o outro lado, entendo, e acho que existem alguns exageros. Eu não sou, por exemplo, a favor da castração pediátrica. Uhum. Eu nem acho que isso exista na medicina veterinária, esse nome, mas a gente intitulou assim porque tem se castrado cada vez mais cedo filhotes de 3 meses. Né? Você viu a lei que quiseram colocar, não sei nem se conseguiu passar no Congresso, a lei sobre castração em cães menos de 6 meses Sim. de idade. Quais são os malefícios que isso pode trazer, né? Até mesmo uma má formação Sim. do cachorro, porque ele não tá nem terminou de se formar, já vai... Sim. O processo hormonal ajuda na formação do cão, Uhum. né? Dentro do contexto de adoção, eu sou muito a favor, como você, da castração. A gente não sabe para onde, ao certo, por mais que a gente Sim. faça aquela ficha de adoção perfeita, para onde esse cachorro está indo. E se o objetivo final não é a procriação, ou que esses hormônios sejam favoráveis ao cão para alguma outra qualificação para ele, seja até mesmo para ser um cão de esporte, um cão de guarda e proteção, algo que vai trazer benefício para o cachorro, a gente precisa castrar. Lá em casa, particularmente, os meus 3 cães são castrados. Não tinha como eu ter um macho e uma fêmea do mesmo porte sem ser castrado, né? E por último, a Eva eu castrei com um propósito comportamental. Sim. Se eu tivesse alguma chance de uma melhora comportamental dela para ajudar numa questão hormonal, talvez de uma produção maior, até mesmo de testosterona, porque ela é fêmea, e a gente tentar um pouco igualar com o hormônio, vamos dizer assim, dos machos, para tornar ela uma cachorra um pouco menos medrosa, como você sabe. A Eva é extremamente medrosa. Eu venho lutando com isso até hoje, apesar dela ter tido evoluções gigantescas. A castração, por si só, ela não resolve nenhum tipo de comportamento, mas se a gente tiver, por muitas vezes, 1% de chance para um lado ou para o outro, a gente tem que tomar a decisão. Sim. Se é bem melhor fazer ou não. Na minha escola, eu tenho uma cachorra chamada Jade. A Jade, ela é uma cachorra, eu falo, ela é uma fêmea macho.
porque é aquela que quer botar todo mundo na linha. Não sei se você conhece ela, que tem a patinha amputada, uma Sim, pretinha de já patinha vi, já vi, já amputada. vi. Ela é terrível, quer colocar Uma todo figura. mundo na linha. E, de fato, eu acho que no caso dela, a castração iria trazer mais malefícios do que benefícios. Numa questão de saúde clínica, ela tá bem, tá ótima, a gente nunca teve problema, mas em questões comportamentais, para uma fêmea que já se impõe dessa maneira, é bem provável que com a castração ela fosse se tornar uma cachorra mais ofensiva ainda para um contexto geral que a gente tem ali. Mas no contexto que a gente não vai ter intenção de procriar aquele cachorro, de controlar a população cara de gatos, eu acho assim fundamental, principalmente que fica solto, né? Principalmente das pessoas que não têm a casa telada, Sim. gatos com casa aberta, que vai pra rua, voltam grávidas, né? Ou transmitindo doenças. E tem protetores que têm a missão apenas disso, de ajudar na castração. Elas pegam, eu admiro muito. Pega 20 gatos e leva por um dia para castrar. Aí já medica, entendeu? E volta com eles, porque não dá conta infelizmente, De manter. de manter, mas pelo menos promoveu a castração. Mas a minha opinião é essa, fica aí a dica. Nunca castre seu bichinho tão cedo, né? Os meus, particularmente, também esperei todo esse processo inicial dos primeiros meses, eu castrei em torno de 1 ano, né? Mas eu vou castrar cedo para não levantar a pata, não fala assim? Ai, meu Mas- Deus, não, isso Desculpa não. te informar, mas vai levantar? Pode levantar a pata de qualquer forma. Como pode não castrar, por exemplo, um E macho não pode não levantar a castrar pata. e não levantar a Sim. pata pro resto da vida, Sim. como ele pode castrar e levantar a pata. Não é a castração não tem nada a ver nem fisicamente, nem comportamentalmente nesse sentido. A castração não vai alterar. Você sabe ali o porquê que eles levantam a pata para fazer um xixi? E já viu o cachorro que faz até levantando, quase plantando de bananeira o cocô? Você já viu isso? Planta Não. de bananeira e De faz todos cocô esses que eu resgatei, na eu nunca parede? tive, não. Ainda bem que você nunca teve um desse. Mas gato gosta de fazer encostadinho na parede, quando não faz na caixinha de areia, e balança assim todinho. Eu acho Mas tem alguma interessante. explicação para isso do gato? Que do gato eu realmente desconheço. Olha, eu acho que é comportamental também, mas eu não sei porquê, mas eu já vi que eles fazem muito rentinho, ou seja, até chega até pegar a parte da parede, tanto xixi quanto cocô. Eu não sei explicar isso. Nos cães, eles gostam de fazer. Vamos trazer aqui para os machos, mas Aham. temos fêmeas também que a levantam branca levanta. a pata para fazer xixi. Uhum. A intenção ali, a gente fala assim: ele tá marcando o território. A marcação de território, ela vem para um conceito se ele tivesse lá dentro, vamos botar assim, da selva, no ambiente natural deles lá. Seria a marcação de território, onde ele estaria marcando ali o que pertence a ele. Mas lá no nosso mundo urbano, nosso cão pet, nada mais é do que uma marcação de presença. É só um conceito diferenciado que o cachorro traz. Eu estive aqui, eu estive aqui, eu estive aqui, e não necessariamente isso é meu, sabe? E o fato de levantar a perna é justamente para conseguir bater o vento e aquele odor ir o mais longe possível. Porque quando bate. Se tá no chão, se algo tá no chão e venta, o vento não ajuda a propagar aquele odor. E é a mesma coisa quando eles arrastam as patinhas no chão, porque embaixo eles têm glândulas que ajudam a dissipar ainda mais esse odor ali da presença deles. Interessante. Então, muitas e muitas fêmeas também fazem isso, e quanto mais alto é o mais lindo, o mais belo cão que passou por aqui. Nossa, quão belo esse cão que passou por aqui, porque ele tá bem alto, quão forte ele deve ser, Gato porque é tá parecido, bem alto. viu? Gato é parecido. Ele faz a mesma coisa. Ele também quer fazer isso. Então é mais ou menos o mesmo instinto, né? Fabi, eu vou te pedir para agora você ir pensando numa história que você vai me contar no final, uma história que marcou você, de todas essas resgates, alguma coisa que envolva os peludos, tá bom? Para você me contar no final daqui a pouco. Vai pensando aí São tantas e histórias. segura que daqui a pouco você vai me contar. Agora eu queria falar com você sobre os julgamentos. Quais são os julgamentos que você já passou por essa missão que você escolheu de vida? Porque eu entendo que uma pessoa escolher
fazer o que você faz vira um propósito de vida real. É. Só que você certamente passou por muitos e muitos julgamentos, principalmente por ser uma protetora independente. Sim. O que você passou na sua vida de julgamento? Sim, passei sim. É que eu não levo isso pro coração, né, que fala? É. Eu não levo, mas passei. Primeiro que você é considerada uma maluca, né? Eu ouvi muito isso. Você tá largando sua casa. Na época eu era casada. Tá largando seu marido, seus filhos. Meus filhos são adultos, tá? E que isso? Você, sabe? Meu carro vivia cheio de bicho. Sábado e domingo fazia campanha, né? Presencial. Agora eu adoto pelo Instagram. Instagram é meu parceiro aí nessa jornada. Mas assim, as pessoas não entendiam, né? Como uma pessoa que tinha uma vida normal começa a ter uma vida tão louca, de não ter horário. No outro dia eu tava lembrando que quando foi esse pessoal do Sul, eu também tava resgatando outros. No mesmo dia que eu trouxe 2 cachorras do Sul, eu tava tirando 8 gatos de uma acumuladora que eu cheguei lá, os gatos estavam comendo pombo, entendeu? Um pombo morto. Então, assim, e no dia anterior eu tinha roubado um gato. Então, assim, quando eu olhei pra minha casa naquele dia, eu falei assim, eu realmente acho que eu tô maluca. Porque, Já passou realmente pela sua cabeça isso? Acho que eu surtei. cara, teve resgatado que eu botei na minha varanda e quando eu vi eu tinha dormido lá, entendeu? Eu tava dormindo na varanda. Mas se você perguntar se você se arrepende, não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Mas eu sofri, sim, a incompreensão humana. Eu vou falar o quê? Eu tive situações de campanha que o cara quis me bater. Porque, assim, eu fiz a adoção de uma gatinha para uma senhora de Zona Sul, que você vê assim, não, uma senhora, tudo direitinho na ficha, mas eu fico cucada com aquilo. Tem a intuição da gente também, né? Uhum. Acho que a gente fica maluca mesmo, de até achar a coisa. E aí eu fui, depois da campanha, eu falei, não, eu vou na casa dessa senhora para ver. Cara, tudo que ela tinha falado pra mim era mentira. Ela tava numa varanda no primeiro andar, de frente pra uma praça, a gatinha, obviamente uma filhote, ela ia fugir, né? E ela era uma acumuladora de coisas, né? Uhum. Não tinha nem como andar no chão da casa dela. E aí ela chegou com a gatinha, do dia inteiro que ela ficou com a gatinha na caixinha, depois que adotou, e ela chegou já, ela estava, não tem nada a ver com a vida pessoal da pessoa, mas ela estava alcoolizada. E então tudo que ela falou ali não condizia. Ela só quis adotar um gato, ela só quis pegar o gato ali achando que a gente estava dando e que não era nada. Só que para mim aquela gatinha era muito, era tudo, entendeu? Eu peguei a gatinha na mão dela e tomei de volta. E saí correndo pra ela me pegar. Saiu correndo pela rua mesmo, com um gato na mão. Eu saí correndo pro carro e as pessoas estavam no meu carro, meus voluntários, falaram assim, o que foi, Fabi? Vambora, mas era eu que tinha que dirigir, né? Eu tinha que dirigir. E Então, aí foi todo assim, mundo. resumindo, a senhorinha queria roubar meu gato. Eu tava roubando dela, mas era meu já. Então, eu botei embaixo do banco e ela começou a revistar o carro e eu botei o som bem alto, que se o gato miasse, ela não ouviu o miado, mas ele não miou. Gente, o gato tava com a pata quebrada, que tinha sido chutado, arremessado por cima do muro. Como eu ia deixar aquele gato ali? Né? Hoje ele tá lá com... Quem adotou sabe, né? E é o Chico. E eu sou muito grata a eles que adotaram. Ele tá super feliz, filhinho da mamãe, do papai. Eu não tinha como deixar aquele gato lá. Mas, gente, cada coisa que a gente passa nisso aí, né? Lá na Pavuna mesmo, que foi muito difícil ali, a gente teve que lidar com ameaça, essas coisas assim. Então, óbvio, as pessoas vão achar que você não é normal. E aí eu ouvi do meu namorado, do amor da minha vida, que no mundo que a gente vive, na verdade, eu sou normal, eu não sou maluca. Eu sou anormal no mundo de malucos. Porque nós humanos, aí eu também vou me colocar nisso como humano, nós somos malucos. A gente é egoísta, a gente é prepotente, a gente acha que tem muita coisa por qualquer coisa que a gente venha a ter. E a gente não se importa com o que realmente importa, né? E é uma vida. Então, assim, não tem como fazer diferente. Eu aprendi muito recentemente uma frase que me marcou muito sobre o julgamento. Que o julgamento só existe para quem desconhece a veracidade dos fatos. Então, quando a pessoa desconhece
o seu real propósito de vida, que é ajudar os peludos, que isso faz parte de quem é simplesmente Fabi, ele vai te julgar. Sim. Porque se ele de verdade soubesse como que é feito, o porquê a burocracia da adoção existe, Sim. o porquê é importante fazer as vacinas, o porquê é importante a castração, se ele soubesse realmente o que acontece, ele não estaria te julgando. Porque nos bastidores, ninguém sabe o que acontece. Todo mundo só quer ver a parte bonita, a parte bela e o final feliz. Peguei um cão aqui, entreguei um gato lá e estamos felizes. Mas o meio, que foi como eu tirei aquele cão daquela situação, onde ele ficou alocado nesse período, o quanto eu tive que lidar com os problemas da minha família para que eu conseguisse trazer esse cão para outro ambiente familiar, o quanto que saiu do meu bolso. O quanto eu tive que custear de ração, de remédio, de vacina, da própria castração, para, de fato, esse cachorro hoje achar uma família. E eu acredito muito nisso. As pessoas julgam porque não conhecem a veracidade do fato, não entendem a essência. E agora chegou o grande momento de você me contar... Não, pera, antes de você me contar, eu quero saber como que a gente faz para adotar um cachorro que tá com você. Cachorro, gato. Cachorro, gato, Eu tô no Instagram, né? Qual o Instagram? Fabi, _M Marinho. Fabi, _M Marinho. E tem lá, tem umas gracinhas, muito bonitinhos, prontinhos para uma casinha. Ajuda a gente lá, né? Eu também ajudo, como posso, compartilhando outros peludos de outras pessoas que se encorajam a resgatar, né? Eu acho isso muito bom mesmo. Porque é isso que você falou. Eu nunca tive ajuda de governo, nunca tive ajuda de nada, né? E eu entendo que, na verdade, eu podia até tentar fazer. A gente sempre pensa, vai fazer mais, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Mas a primeira coisa que eu pensei em me meter nesse tudo, né? Foi assim, eu não quero que seja pesado para mim. Já tem outras coisas pesadas na minha vida. É normal, né? A gente tem trabalho, tem problema, tem conta para pagar, todo mundo tem, eu tenho também. Então, que seja leve. Eu tatuei até nas minhas costas, falei que seja leve. E é isso, é para ser leve, porque eles são assim, né? É como um relacionamento com uma pessoa mesmo, Sim. né? Porque precisa ser leve. Sim. Porque é o que você falou, não é porque você resgata que você não tem conta para pagar, que você não tem outras responsabilidades. Sim. Tudo isso está acontecendo porque você é igual a todo mundo. Só que você sentiu a necessidade de ter uma missão maior aqui, que é a questão dos resgates. É isso. Quem quiser ajudar e quiser entender melhor também como fazer para ajudar um peludinho na rua, pode me chamar no Instagram. Eu estou sempre ali à disposição para ajudar nisso também. Como seria bom se todos nós pudéssemos fazer um pouquinho a mais, né? Acho que é mais ou menos por aí. Né? E agora? Qual é a história? Tem muitas histórias. Escolhe uma, assim, essa muitas que você vai falar, malucas, nossa... loucas, assim, absurdas. A primeira que vem na tua cabeça. Felizes, eles são parte de mim, vão ser para sempre. Eu sei onde estão todos os meus resgatados e adotados. Até aqueles que não têm rede social, estou sempre mantendo contato, né? Mas eu não posso deixar de falar de duas, rapidinho. Que eu até tenho uma tatuagem na perna do meu primeiro gato e do cachorro que mais me marcou. Que acho que você sabe quem é. O Dengoso. O Dengoso está adotado, vive feliz, uma mãezinha maravilhosa. Mas eu tenho um caso de amor com o Dengoso absurdo. E com o Alf, que acabou ficando o gato do meu filho. Que foram cachorros, gato e cachorro da Pavuna. Foi o meu primeiro resgate. O Alf veio no momento em que eu só estava ali cuidando dos cachorros da Pavuna e houveram, obviamente, um acordo com uma acumuladora, né? Tipo, não pegue mais nenhum bicho. Só tá proibida. Só que eu acho que eu esqueci de falar, não peguem mais nenhum bicho no geral. Eu falei cachorro. E aí ela começou a pegar gatos. E eu
comecei a ver que tinha um quarto sempre fechado. Aquele quarto estava sempre fechado. Eu falei, tem alguma coisa errada. Belo dia eu abri o quarto. Tinham 27 gatos. Dentro No meio de um de quarto. barata. Aquelas baratinhas para tudo Uhum. quanto é lado. Sem ração. Comendo uma gororoba absurda. Magros, doentes. Cheios de pulga. E ali resgatados na cabeça dela para morrer. Porque eles já estavam morrendo. Foi quando eu comecei com os gatos. Eu não entendia nada de gato. Gato, para mim, se eu levantasse o rabo, assim, as orelhas, eu falei, meu Deus, onde estão as coisas do gato? Eu não sabia nada de Onde é gato. a frente, onde é atrás do gato? E aí eu chamei as Gato Mia. gateiras, né? Amigas gateiras, elas me ajudaram muito, muito. Não vou citar nome porque foram algumas e foram muito boas. A gente conseguiu tirar os filhotes, perdemos alguns. Conseguimos tirar os mais doentes e fomos ajudando. E o Alfa foi um que foi para uma internação, depois ele foi para minha casa. Aí eu fui aprender sobre um gato. O que era amassar pãozinho? O que era ronronar, você sabe? Sei. Sabe? Eu fui ver o mundo cat, eu até tenho lá um destaque, My Cat, meu mundo cat, porque assim, cara, é um mundo muito novo, maravilhoso também. E é um mundo muito diferente do mundo que a gente Muito, vivia antes, muito né? Só cachorro. muito diferente. E aí, quer dizer, eu tatuei ele porque não é o meu peludo, mas fez parte, porque foi meu primeiro gato mesmo, foi minha cobaia, coitado. Ele deve olhar pra mim assim... Queria vir agora, Fabi. Queria vir agora, porque agora você sabe o que é um gato, parte de frente, parte de trás. Exatamente. E não vou sofrer menos. Mas eu aí tenho... o dengoso, porque o dengoso eu tatuei juntinho aqui do Alfa, porque ele faz parte de uma história de amor. O dengoso acho que vai ser sempre meu. Ele me adotou no momento que eu estava triste, que eu precisava de colo. Ele me adotou, ele cuidou de mim, ele dormia comigo na cama. E as pessoas ficavam assim, o dengoso é seu, o dengoso é seu. E toda adoção do dengoso quase ia, mas não ia. Vai adotar. Ai, desistia por alguma coisa. E era um cachorro peludão, mais alto, né? As pessoas achavam que ele era grande. 16 quilos, não é um cachorro grande, não é meio... É médio porte, até porque ele nem era pequeno. forte, tipo, gordo. Ele Sim. era até ligeiramente frágil. Cachorro amor puro. Então, assim, quando eu dizia sempre assim, o dengoso, ele vai pra casinha dele quando aparecer alguém melhor que eu. Uma casinha melhor que eu, uma mãe melhor que eu. E a gente sabia, tanto eu e ele, que isso um dia ia acontecer. Quando aconteceu, o dengoso foi com uma serenidade absurda. Eu achei que ele ia sofrer, ele não sofreu, ele sabia que era o momento dele. Eu me emociono porque é algo que marcou para a vida toda. E assim, como deixar ir alguém tão importante para você? E eu deixei com muito amor e com muita consciência que ele teria uma casa melhor que a minha. No momento, a minha vida estava uma bagunça, e ele teria o melhor. Então, foi assim que foi com o dengoso. Mas a mãe dele está sempre mandando foto, vídeo dele, eu sempre vejo que ele está super feliz e que realmente foi a melhor escolha. Então, assim, o que dizer sobre isso? Que história é essa? É de que, às vezes, o amor também deixa ir.